Boa noite! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. Olá Sara, Elângela, muito boa noite, sejam bem-vindas. Pessoal que for entrando, por gentileza aí, me confirma por gentileza se está legal o áudio, imagem, para a nossa live de hoje. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos ajustando aqui áudio e imagem. Beleza. Olá, Denise. Olha, Denise por aqui. Seja bem-vinda. Boa noite. O pessoal for entrando, só vai dando ok aí, só para me ver se tá legal aqui áudio e imagem, para a gente deixar tudo ajustado aqui para o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio. Na verdade, estou refazendo essa live. Essa live foi tema da última semana, ficou com um conteúdo bem legal, gostei bastante. As pessoas que participaram ao vivo também gostaram bastante do tema. E quem vem acompanhando meu trabalho aqui sabe que eu gosto de deixar registrado essas lives, essas aulas. Eu gosto de deixar registrado, para o pessoal revisar depois o conteúdo, ou quem não teve oportunidade de assistir ao vivo, poder revisar. Inclusive fica a dica, quem quiser conferir as aulas anteriores que já estão gravadas no meu perfil do IGVT ou no meu canal do YouTube, tem muito conteúdo legal lá. Vocês podem acessar o IGVT no meu perfil do Instagram, e as aulas do YouTube vocês conseguem acessar o link através da bio do meu perfil do Instagram, ok? No meu perfil do Instagram tá mais completo do que o YouTube, tem mais material. Porém, no YouTube tem alguns conteúdos que não tem no IGVT. Então vocês podem ficar à vontade de dar uma conferida lá. E na última semana, quando tivemos esse tema aqui na nossa live, eu não consegui deixá-la salva, e muita gente pediu para poder deixar ela registrada também. Então por isso eu resolvi refazer esse tema da live de hoje. Então a gente vai refazer esse tema aqui. Anotei os tópicos que foram abordados no último encontro. Então vamos estar revisando esse material. Beleza? Quem for entrando pode ir confirmando aí como é que está o áudio, imagem, se está beleza, se não está travando, se está dando legal para a gente prosseguir. Enquanto isso o pessoal vai entrando aqui. Dá tempo ainda de convidar os amigos, pessoal, para poder participar. Está aberto também, tá, pessoal, para interações. Então, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade, tá? Deixar aqui as perguntas aqui, eu vou acompanhando enquanto vou desenvolvendo os temas. Vocês fiquem à vontade de fazer perguntas que eu vou respondendo para vocês. Quem estiver assistindo a gravação, não tem como fazer eu responder mais ao vivo, porque vai estar gravado, mas é só deixar nos comentários as perguntas que eu posso responder ou pelo comentário, no nosso chat embaixo, ou então, dependendo, eu posso também marcar com vocês alguma live aí só para tirar dúvidas, para estar respondendo, para a gente ter essa interação legal e a gente dando sequência. Beleza, pessoal? Oi, Dagmar, boa noite. Dagmar também presente aqui com a gente, seja bem-vinda. Beleza, falou que o áudio tá legal. Deixa eu dar um oi aqui também, deixa eu ver quem mais. Amanda entrou aqui, está participando ao vivo com a gente. Bem-vinda. Bom, pessoal, vou começar a dar início aqui aos temas, para a gente aproveitar o nosso tempo aqui, ok? Quem for entrando depois aí, quem entrou e eu não vi o nome aqui, se passou, costuma passar rapidinho aqui, já fica meu abraço carinhoso para vocês aí que chegaram. Beleza, pessoal? Então vamos dar início aí ao nosso tema, Vamos falar sobre livre-arbítrio, Livre-arbítrio, destino, Então é um tema muito interessante, Eu particularmente gosto muito, Quem já conhece meu trabalho, vem acompanhando aqui, sabe que é um tema que eu adoro falar sobre ele, principalmente sobre os bastidores, sobre o nosso destino, sobre o nosso livre-arbítrio.
Antes de entrar no tema, gostaria de deixar registrado um ponto importante também, tá? Não se apeguem como uma verdade absoluta o que eu trouxer aqui, né? Até mesmo pelo tema, né? Destino, acredito eu, na minha humilde opinião, que de repente pode ter até muitos aspectos que estejam até além da nossa compreensão momentânea, né? Como seres humanos, de compreender tudo que esteja por trás disso, pelo menos até o presente momento, né? Claro que com caminhada da evolução a gente vai caminhando sempre para esse autoconhecimento, né, para essas descobertas, mas justamente por ser um assunto, né, bem complexo, então quem sou eu para definir e tentar rotular alguma coisa, tá? Então a proposta aqui não é rotular nada, né, então não se apeguem como uma verdade absoluta. A proposta aqui é apenas compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, dos meus estudos, né, da experiência também no meu processo individual, com os clientes e alunos que eu tenho oportunidade de acompanhar, os estudos que venho aprofundando, né? Então, juntando tudo isso, deu para a gente ter um material bem legal para a gente abordar e trazer algumas reflexões que pode ser interessante, né, para a jornada individual de cada um de vocês, né? Inclusive para a minha também, né? Então, o que eu compartilho com vocês são questões que eu busco praticar no meu dia a dia também, e como vem trazendo nessas reflexões, vem surtindo muito efeito em muitas questões, né, na minha vida prática, como também nos meus alunos que eu tenho oportunidade de acompanhar. Então eu gostaria de deixar registrado, né, para que de repente possa fazer a diferença para vocês também, né? Então essa é a proposta, ok, pessoal? Antes de entrarmos nesse tema, né, destino existe, onde é que vai o nosso livre-arbítrio, né? Vivemos de forma coletiva, né, situações nos últimos anos muito desafiadoras de forma coletiva, e as pessoas vêm falando, poxa, mas onde é que vai meu livre-arbítrio, minha capacidade de escolha, né? E tá ficando limitado, entra na questão do controle, né? Tanto na necessidade de controlar, quanto também na perda de controle. Então, assim, é um tema que nos últimos anos vem tendo até um destaque maior e um autoquestionamento também das pessoas, né? E eu, como gosto muito de saber o porquê de tudo, né? Então, claro que esse é um tema que eu ia pesquisar muito, e eu já venho pesquisando muito sobre esses assuntos, e que me despertam um interesse muito grande, né? Então, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Então, o destino existe, até onde vai o nosso livre-arbítrio. Antes de também chegarmos no próprio tema, né, destino, na última live que não ficou salva, eu desenvolvi com vocês uma linha de raciocínio, principalmente pontuando alguns conceitos que seriam interessantes antes da gente chegar nesse próprio tema, para a gente ver como que podemos ter uma nova percepção sobre o destino e sobre também a nossa capacidade de escolha. E eu gosto sempre de começar fazendo um paralelo com uma máquina. Por quê? Porque nós, seres humanos, podemos facilmente ser comparados com um computador biológico, né? Porque assim como uma máquina ela é programada para desempenhar certas funções, todas as nossas ações, ou a nossa falta de ação, também vem por uma programação interna. Tanto de uma programação consciente, né, a nível local, como também uma programação interna a nível não local, que é onde eu vou aprofundar com vocês. Então a nossa consciência ela é muito parecida com a de uma máquina, né? Então eu gosto sempre de começar justamente fazendo esse paralelo para a gente desenvolver essa linha de raciocínio antes de chegarmos aí, né, no tema de destino e livre-arbítrio, que é esse tema, né, bem legal. Uma máquina, para que ela desempenhe uma certa função, né, qualquer que seja uma função, ela existe uma série de programação, né, feita. Vou pegar um exemplo aqui, simples, superficial, para a gente entender. Vamos pegar aí uma máquina de café. Para que ela desempenhe a função, que ela execute na prática um café pronto, ela vai ser programada primeiro para desempenhar essa função, né? Então vai ter uma série de circuitos, então a hora que ela tiver um gatilho inicial vai disparar uma certa
carga de energia em um circuito que vai ativar outro, que vai ativar outro, que vai ter uma sequência de ativações, até que por fim ela execute na prática então o café, né? Para mudar o resultado final, né, dessa máquina que foi automatizada, né, o que é ideal fazermos? Mudarmos a programação para que se mude, né, esse resultado. Então aqui fiz um caminho bem breve na máquina de café para ilustrar um pouco como que funciona nós seres humanos. Porque assim como uma máquina, né, eu não detalhei aqui como que é esses circuitos, né, até porque eu não entendo sobre programação de uma máquina, mas só para a gente entender que para que ela execute, né, o ponto que eu gostaria de frisar com vocês é que para ela executar essa função, ela vai ter um gatilho inicial e vai desempenhar um circuito ativando o outro. E da mesma forma, né, somos nós seres humanos, né? Dois estudos principais que trouxeram esse assunto de uma forma popular, né, que trouxe essa compreensão ao público geral, nós temos a PNL e também os estudos sobre a neurociência, né, que à medida que foram aprofundando esses estudos, conseguimos compreender de uma forma, né, para um público diferente, né, não somente quem é da área, conseguiu compreender como que o nosso cérebro ele existe uma programação que vai desempenhar funções práticas no corpo, né? Tanto que a PNL mesmo ela foi desenvolvida por um programador, ele desenvolvia programas, né? Um programador digital, e um psiquiatra, né? Que é o Richard Blender e o John Grinder. Os dois, com o conhecimento dos dois, conseguiram demonstrar como que o cérebro, né, que a PNL é a programação neurolinguística, né, que essa linguagem existe uma programação neural, né, que vai desempenhar certas ações e funções. Então, o nosso cérebro ele é dividido em 3 camadas, né? Nós temos o neocórtex, que é responsável pela nossa atividade lógica e racional, o sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, sensações e sentimentos, e o nosso sistema reptiliano, né, que é responsável pelas nossas atitudes instintivas. Então, tudo isso, existe uma comunicação, uma série de mecanismos no nosso cérebro, uma rede de neurônios que vão ativando outros, que vão desempenhando toda uma mudança na nossa fisiologia. Então, por exemplo, um medo, o medo que nós chamamos de sensação de medo, é uma bioquímica feita pelo nosso cérebro que vai disparar na nossa corrente sanguínea substâncias que vai mudar a fisiologia do nosso corpo e nos preparar para uma determinada atitude ou uma determinada situação. Ou seja, então para que antes, numa atitude de medo, por exemplo, para que a pessoa libere o peso extra, né? Ou seja, que ela solte o peso ali no intestino, aquele famoso se borrou nas calças. É uma atitude que a pessoa está perante uma onça na selva, por exemplo. O cérebro vai entender que ela precisa estar em uma determinada atitude para fugir dessa situação de perigo. Então vai desempenhar o quê? O rosto vai ficar pálido, porque o sangue vai parar de circular ali, vai para as pernas para que ela possa correr. Né? Eu brinquei no se borrou de medo, mas é porque o intestino vai liberar, entende que é peso extra ali, vai atrapalhar na hora de fugir ou de lutar. Né? O cérebro reptiliano vai preparar ali para o momento de luta ou fuga, né? A parte racional vai decidir algumas atitudes lógicas para poder se preparar, né, nessa situação. Então isso tudo vai mudar a fisiologia do corpo para que se prepare para essa atitude. Né? Aqui nós estamos falando de uma situação onde esse processamento está acontecendo no nível físico. Né? Então, para a gente entender, antes do corpo então desempenhar essa função de disparar essa bioquímica no corpo, essa substância, adrenalina, dopamina, endorfina, toda essa bioquímica, vai ter uma série de neurônios que vão estar se conectando, que vai nos preparar para essa situação. Ou seja, existe uma programação interna para essa atitude, para essa função, esse desempenho prático. Voltando aí para o paralelo com o exemplo que eu trouxe da máquina de café, então da mesma forma que para a máquina fazer café existe uma série de combinações, de conexões internas que vai desempenhar a função de fazer café,
para o ser humano desempenhar, então, a sua fisiologia, existe uma série de programações internas que vão buscar, então, desempenhar essa função na prática. Aqui eu usei, então, esse exemplo do medo, de uma situação de um risco, né, numa selva. Só que isso vai muito mais além disso, né? Por quê? Nós temos dois níveis de consciência. Nós temos a nossa consciência local, que está sujeita a variações do espaço e do tempo, né, que eu estou falando do nosso mundo físico, sujeito então a variações do espaço e do tempo. E nós temos a nossa consciência não local, que está fora do espaço e do tempo, né, que seria a nossa consciência. Isso é uma discussão também trazendo aqui, resumindo, porque eu estou trazendo os conceitos até chegarmos no nosso tema, né, livre-arbítrio e destino, que é importante abordarmos esses conceitos. Não localidade e localidade são dimensões da realidade que a física quântica demonstraram que a nossa realidade física prática depende de uma comunicação que não está somente no nível físico, está também a um nível aonde o espaço e o tempo não têm influência, onde existe uma comunicação instantânea e que tudo que está tudo que nós temos de físico material no nosso mundo visível, existe essa conexão no local de forma instantânea, né? Quem demonstrou isso e aprofundou nesses estudos, né, foram cientistas ali na década de 60 ou 70, se não me engano, né, que foi o John Bell. Ele demonstrou, então, que os átomos, né, quando nós emaranhamos dois elétrons e separamos esse elétron, que é uma subpartícula, né, de um átomo, e quando eles estão correlacionados, quando a gente mexe em um, o outro responde mais veloz do que a velocidade da luz, né, ou seja, de forma instantânea. Né, e o Einstein já tinha determinado que no nosso nível físico não existe nada que possa ter uma comunicação mais veloz que a velocidade da luz. E na prática, nos experimentos, foi demonstrado que existia essa resposta e que essa comunicação só poderia acontecer em uma dimensão da realidade onde não sofre influências do espaço e do tempo. E eles deram o nome de não localidade, né? Então, aqui trazendo só para a gente entender esses dois pontos, porque é importante. Nesse exemplo que eu trouxe dessa conexão física do nosso cérebro, o nosso cérebro ele está sujeito a variações do espaço e do tempo. Então, toda a bioquímica que ele constrói para ser decodificada, né, impressa no nosso corpo como uma sensação e mudar a nossa fisiologia, está no nível local, né, que é feita pelo nosso cérebro. Porém, o nosso cérebro ele vai ser como um intermédio, né? É ele que vai processar informações da consciência não local também. E na nossa consciência não local, essa nossa consciência individual não local, existe também como se fosse dois HDs de memória pessoal que cada um de nós temos. Assim como o nosso computador tem arquivos onde armazenamos nossas informações, nossos arquivos, cada um de nós possui, como se fosse, assim, grosso modo falando, só, né, para a gente entender, existe na nossa consciência individual, não local, fora do espaço e do tempo, dois arquivos de memórias também. Um arquivo, né, que é um HD emocional, onde nós vamos armazenando todas as nossas emoções, sensações e sentimentos que vivenciamos, expressamos e armazenamos ao longo da nossa experiência. E um HD mental, onde ficam armazenadas as nossas crenças, nossos condicionamentos, nossos valores, a verdade que nós acreditamos, independente dela ser uma verdade absoluta ou não, né? Ou seja, se a pessoa acredita que nasceu para sofrer, que rico é desonesto, que o dinheiro é sujo, que relacionamento não presta, isso tudo fica armazenado no nosso sistema de crença, na nossa consciência não local. As nossas hereditariedades, as informações que trouxemos dos nossos ancestrais, tudo fica armazenado nesse HD. A junção dessas informações mentais e emocionais a nível não local é expressa pelo nosso cérebro no nível local, no nível físico, né? E a partir daí muda tanto a nossa fisiologia
mas também na influência na nossa capacidade de escolhas, de tomada de decisão. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, eu trouxe o exemplo do medo, né, que mudou a fisiologia para se preparar perante uma situação de risco numa selva. Agora, o medo armazenado de outras experiências, mesmo que de infância, né, porque tem coisas que a nossa mente racional, lógica, ali pelo nosso neocórtex, nós podemos processar que já passou, que já esquecemos, né? A bioquímica de medo que o cérebro produziu, que sentiu ali quando apanhou do pai com 3 anos de idade, aquilo ali de certa forma pode ter sido expurgada já pelo corpo, já foi processada. Porém, a consciência não local, que não está sujeita a essas variações do espaço e do tempo, essas aí vai ficar armazenada nessa consciência não local. E ela pode ser processada e expressada no dia a dia com outros eventos. Por isso que um medo do pai de infância, mesmo que a pessoa já perdoou o pai, perdoou a mãe, já esqueceu o que aconteceu lá nessa situação de medo quando ela tinha 5, 10, 8 anos de idade, ela pode ser impressa pelo cérebro através dessa combinação no nosso corpo. Da mesma forma que o nosso neocórtex pode processar essas crenças, essas verdades, independente de ser uma verdade absoluta ou não, e racionalizar certas atitudes. E por que eu estou falando tudo isso? Porque aí começamos a entrar no nosso tema, né, de livre-arbítrio e destino. Porque essa interação entre a parte lógica e a parte emocional, entre a razão e a emoção, tudo isso vai fazer uma série de combinações que, além de mudar a fisiologia do nosso corpo, como esse exemplo que eu trouxe lá de soltar o intestino, o rosto ficar pálido porque mudou o sangue para as mãos, isso também vai influenciar nas escolhas que a pessoa vai fazer durante a vida dela. Então esse medo, por exemplo, pode influenciar na hora de uma atitude, porque o medo pode paralisar, ou a ansiedade, que é uma certa derivação do medo, né, ela pode fazer com que ela tome atitudes precipitadas para evitar uma possível situação. Né? Ou seja, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer passa por essa série de comunicações internas, né, tanto da nossa parte lógica, né, da nossa parte racional, como também da nossa parte emocional, e isso vai mudar a nossa realidade prática. Então, quando escolhemos entrar para um emprego, fazer a faculdade X, para o relacionamento tal, se vai para a aula ou não, se vai para a escola ou não, se vai trair ou não, se vai trabalhar ou não, se vai comer isso ou vai comer aquilo, tudo isso passa por uma série de comunicações, de uma programação interna que vai desempenhar essa atitude ou essa falta de atitude. E isso que a gente vai fazer ou deixar de fazer, né, esses eventos, essas ações ou falta delas, vão gerar consequências. E essa consequência vai ser o nosso resultado. E esse nosso resultado costumamos chamar de destino. E esse destino vai passar pela nossa capacidade de escolhas. E essas escolhas passam pela a nossa capacidade de livre-arbítrio. E é aí que o nosso assunto, começamos a entrar no nosso tema. E é aí onde eu entro com a minha humilde opinião, né, sujeita a erros e enganos. Então, como eu disse no começo da live, muita gente entrou agora, talvez tenha perdido o comecinho, a minha proposta aqui não é rotular e não se apeguem ao que eu trouxer como uma verdade absoluta. Né? Como eu disse, somente a minha humilde opinião, embasada na minha experiência e nos estudos, né, que eu venho pesquisando, estudando e aplicando nos últimos anos, né, e eu gostaria de trazer esse tema, essas reflexões que pode ajudar na nossa vida prática no dia a dia. Então, com base nisso, na minha humilde opinião, o nosso destino vem da nossa capacidade de escolhas. As nossas escolhas passam pelo nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, ele vai daqui até aqui. Livre-arbítrio existe? Existe. Mas ele é um dom.
ele é um dom que pouquíssimas pessoas usam. Porque se as pessoas passam a vida fazendo escolhas inconscientes, embasadas em programações feitas pela experiência de vida, que talvez a parte racional já buscou justificativas, racionalizar esses movimentos, a pessoa entra num piloto automático, que vai ficar dirigindo as escolhas dela. Já viu aquela pessoa que sempre escolhe, vamos pegar aqui nos relacionamentos afetivos, a pessoa sempre vai escolher a famosa tranqueira, né? Eu sempre brinco das tranqueiras. Ela pode depois lá na frente falar que ela é meu destino, estou fardada a só atrair relacionamentos que não prestam. Mas isso passa por quê? Por mecanismos internos dela que chegou no piloto automático, que agora as escolhas dela, mesmo que a parte racional, quer um relacionamento perfeito, quer um relacionamento bacana, passa por quê? Por aproximadamente 5% da nossa consciência, nossa parte racional. Só que quem faz escolha é o 100%. E esses 95% aproximadamente ali é a nossa parte inconsciente, muitas das vezes até reprimidas. É onde entramos nos assuntos sobre as sombras psicológicas, tem muito conteúdo também no meu IGVT, do meu Instagram. Então, quando a pessoa está no piloto automático, a capacidade de escolhas dela está limitada. Então o livre-arbítrio dela está indo daqui até aqui. Então eu usei até uma frase, né, num post recente que eu fiz sobre o Conversão no HQI, né, que é um encontro que nós realizamos, que escolhas conscientes evitam realidades inconscientes. Por que isso acontece? Porque se a pessoa faz escolhas automáticas, ela vai estar num quadradinho ali onde ela só vai vivenciar aquele X realidades. Então, o livre-arbítrio vai daqui até aqui. Ele existe? Existe. Cada um de nós temos um dom divino de criarmos a nossa realidade. Só que pouquíssimas pessoas usam isso de forma consciente. Usa somente daqui até aqui aquilo que o sistema de crenças, emoções dos traumas, das experiências passadas, né, que vivenciou lá com 8, com 7, com 10 anos. Eu usei muito aqui o exemplo do medo, mas vai muito mais além do que isso, né? Quantas escolhas fazemos por base da carência? Vou usar aqui alguns exemplos como que uma emoção influencia na capacidade de escolha. Uma pessoa carente, ela pode desenvolver uma busca de aprovação. E uma busca de aprovação, quantas pessoas vão fazer atitudes que talvez vá contra a sua essência, vá contra seus princípios, ou até a sua capacidade no momento. Sabe aquela pessoa que se entrega demais, cuida mais do outro do que a própria pessoa, né? Será que essas atitudes estão sendo movidas por um acúmulo de carência que gerou uma busca de aprovação e começa a fazer aquilo que talvez nem seria interessante para ela naquele momento, para buscar uma aprovação de alguém, né? Ou aquela pessoa que empurra um relacionamento por medo de ficar sozinha, né? Aí nós estamos falando agora sobre o medo, sobre até a própria carência, né? Ou uma pessoa influenciada pelo medo, que por causa de acúmulos de medo, situações que ela vivenciou, ela fica estagnada e deixa de agir por medo de fracassar, por medo de ser responsabilizada por algo, medo de ser punida, né? Ou aquela pessoa que agride o outro primeiro por medo de ser agredida, né? Ou aquela pessoa que tem um relacionamento conturbado porque ela tem a crença de que homem não presta, aquela pessoa que não consegue ter uma prosperidade financeira porque ela acredita que o dinheiro é sujo, ou aquela pessoa que gasta em excesso para suprir a carência daquilo que faltou lá atrás. Então percebe que aqui são vários exemplos que eu estou trazendo, porque passa pelo nosso sistema de crença ou as nossas emoções de experiências passadas, e tudo isso existe uma combinação que vai gerar numa atitude, ou na falta dela, que vai gerar consequência, resultados práticos, e esses resultados práticos a pessoa pode chamar de destino. E tudo isso passou pelo livre-arbítrio dela, a capacidade de escolher. E como eu disse, o livre-arbítrio vai daqui até aqui, se isso estiver de uma forma automática. Da mesma forma que automatizamos uma máquina para ela desempenhar sempre a mesma função, nós, seres humanos, também passamos boa parte da nossa vida desempenhando a mesma função,
reclamando, querendo resultados diferentes, sendo que a nossa programação interna, seja no nosso nível físico do nosso cérebro, essa programação neurolinguística do nosso cérebro, ou essa programação a nível inconsciente, na consciência não local, pelos fatos dos nossos eventos vivenciados. Então, quando queremos expandir o nosso livre-arbítrio, o que nós precisamos é de autoconsciência. Quanto mais autoconhecimento tivermos, quanto mais autoconsciência desenvolvemos, né? Tem uma frase na filosofia, né? Conheça a ti mesmo. Né? Jesus Cristo falava também, a verdade vos libertará. Por quê? Porque essa verdade, esse autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo, né? Estamos o quê? Conhecendo os nossos mecanismos internos. Estamos, agora trazendo assunto para a área da psicologia, estamos conhecendo as nossas sombras, aquilo que foi reprimido, que estava encoberto pelo ego, descobrindo por que certas atitudes por parte da nossa psique escolhia tomar certas atitudes, por que nos autossabotamos. Né? Então, tudo isso passa por quê? Começamos a nos conhecer. Quando nos conhecemos, entendemos esses mecanismos. E aí sim, estamos livres para fazer uma escolha consciente. Enquanto a escolha for inconsciente, de forma programada, automatizada, robotizada, não estamos usando o nosso livre-arbítrio. Que existe sim. Mas poucos estão utilizando. Né? Então vão fazendo de forma inconsciente. Né? Então por isso que eu venho desenvolvendo esses conteúdos, esses assuntos, e sempre quis trazer esses conteúdos aqui no meu perfil do Instagram, né? Porque como que é o nosso formato de trabalho. Né? Eu busco trazer a expansão da metodologia chamada HQI, Homeostase Quântica Informacional, que é uma metodologia de autocura consciente, onde a própria pessoa consegue fazer, digamos aqui, numa linguagem aqui para a gente fazer um paralelo, uma formatação. Nosso computador, nossa máquina, vamos pegar o computador, por exemplo, quando ele começa a sobrecarregar de informações ou de arquivos de memória, ele não começa a travar, começa a dar problema e vamos ter problemas no desempenho. Se nós seres humanos somos como uma máquina biológica, quantas das vezes nós dedicamos nosso tempo para poder fazer uma reprogramação nos nossos mecanismos internos? Para dar uma reformatada no nosso computador. Jogar fora aquelas angústias, aquelas carências, aquelas crenças que não servem mais, os nossos paradigmas antigos, o nosso sistema de crenças, as hereditariedades negativas, os medos, as angústias, as carências, as tristezas, as raivas. Quantas das vezes nós jogamos isso no lixo? Pouquíssimas pessoas fazem essa faxina, né, no nosso inconsciente. E a HQI é uma ferramenta, né, uma metodologia onde ela permite à própria pessoa, sem dependência de um terceiro, fazer essa formatação nesse HD individual. Né? Então, o formato do nosso trabalho é expansão da HQI, levar essas informações ao alcance das pessoas, para que vocês estejam cada vez mais autossuficientes. Então a HQI é uma ferramenta que permite tanto mudarmos a nossa realidade através da eliminação dessas informações negativas armazenadas na nossa consciência, né? Como também uma ferramenta de autoconhecimento gigantesca, né? Porque nós começamos a nos entendermos, começamos a compreender, e isso tudo gera como consequência que expandir a nossa capacidade do nosso livre-arbítrio, expandir a nossa capacidade de escolhas conscientes, usar esse dom do livre-arbítrio que cada um de nós temos. Né? Então a HQI é a forma com que nós trabalhamos. Né? Quem quiser conhecer mais sobre a HQI, no meu perfil do Instagram vocês não vão encontrar conteúdos assim, fazendo essas menções, esses paralelos, como na live de hoje. Agora quem quiser aprender a metodologia, né, na próxima terça-feira, no dia 3, eu vou estar realizando um encontro gratuito, tá? Em plataforma fechada, onde eu vou estar desenvolvendo com vocês os princípios que fundamentam a metodologia,
a discussão dos casos avaliados, esse raciocínio, que tipo de informação na consciência gera o problema X, né? Porque a HQI pode ser aplicada para a mudança de uma realidade na questão financeira, nos relacionamentos, vícios e compulsões, doenças, né? Qualquer realidade que a pessoa deseja vivenciar na matéria, que deseja mudar, é possível através do ajuste de consciência, né? E a HQI é a ferramenta para isso. Então, nesse encontro, eu vou demonstrar os fundamentos, tá? Essa discussão de caso, raciocínio, que tipo de trauma gerou a doença X ou o trauma X. Né? Nesse encontro vamos estar abordando tudo isso. E vou ensinar a técnica para que vocês já saiam desse encontro praticando. Tá? Então é um evento que hoje em dia, depois dessa reformulação que teve na internet, as pessoas têm receio de participar de encontros assim, falam assim, vai ter alguma coisa para vender alguma coisa no final. Tá? Essa não é a nossa proposta. Até divulgamos o curso, vai ter o curso, quem quiser aprofundar e aprender a fazer um curso, que é um treinamento de 16 horas, onde aprende a montar uma autoterapia completa. Né? Tem um curso programado agora para o dia 5 de maio. Né? Até divulgo o curso. Mas esse encontro do Conversando sobre HQI não é para essa divulgação do curso, até porque eu já estou até divulgando ele aqui. Quem quiser fazer esse curso, conhecer sobre o curso, aprender a montar uma autoterapia completa, tá, com a homeostase quântica informacional, pode me chamar no privado. O início das turmas é no dia 5. Agora, no dia 3, a proposta é levar o conhecimento da HQI e ensinar a técnica para que vocês já saiam praticando. Tá? Então, quem quiser participar, quem tiver alguém que deseja conhecer mais sobre HQI, aprender, praticar, para ver se faz, se é válido para vocês, é um encontro gratuito em plataforma fechada e não fica gravado. Então, para participar, é só entrar em contato comigo no privado, que eu realizo a inscrição, ok? E encaminho o link de acesso à plataforma fechada no dia. Tá? A outra forma de conteúdos disponibilizados tem no meu perfil do IGVT do Instagram. Tem muito material, muito conteúdo lá, só vocês folhearem, pesquisarem lá pela descrição, tem lá escrito, né, o nome. Então tem assuntos lá sobre alquimia, sombras psicológicas, aulas sobre as emoções, destino, escolhas. Tem algumas aulas com o Dr. Francisco de Biasi também, alguns outros convidados, né, o Paulo Azevedo, que eu vi. Um abraço, Paulo, que participou aqui também ao vivo com a gente, também tivemos a oportunidade de fazer, com o professor Carlos Secato. Então, assim, temos muitos convidados especiais lá também, que tiveram a sua contribuição, deixaram muito material legal, alimentando o IGVT do Instagram, e também os materiais aqui que eu venho postando e desenvolvendo. Tá? Quem estiver assistindo a gravação dessa live, já tiver passado os eventos que eu falei aqui da próxima data, acompanhe as minhas postagens no Instagram, né, que posteriormente eu posso estar trazendo esses encontros novamente, então é só acompanhar aqui para conferir a agenda. Vou trazer novas lives com novos temas também, tá? Quem não me segue, pode me seguir. Quem tem amigos que têm interesse nesse tipo de conteúdo, nesses assuntos, né, pode compartilhar, fico agradecido. Né, quem puder compartilhar, para que essa mensagem alcance outras pessoas também, fica aqui minha gratidão também, tá? Quem puder deixar aquele joinha, aquele comentário, compartilhar, que isso é importante também para o algoritmo do Instagram levar essa mensagem para mais pessoas também. Então, se vocês gostaram, se fez a diferença para vocês, se acharam interessante, tá? Peço que deixe aí aquele joinha, deixe um comentário, deixe também as perguntas, que também não é só para ajudar no algoritmo. Eu gosto dessa nossa interação, né? Então eu sempre vou acompanhando aqui. Então quem tiver dúvida, tiver perguntas, pode deixar, que vai ser um prazer poder estar respondendo para vocês. Posso responder ali nas mensagens ou anotar o tema aqui também, que vou buscar trazer esses temas em lives futuras, ok? Então, pessoal, fica aqui meu carinho, agradecer a todos que participaram aqui, e o pessoal que chegou aqui depois aqui também. Quem chegou depois, perdeu o comecinho, eu vou buscar deixar salvo essa live aqui. Da última vez eu não consegui salvar, por isso que é legal participar ao vivo também. Para quem tiver alguma pergunta, eu já respondo aqui na hora. Inclusive está aberto para perguntas, tá? Antes de eu encerrar aqui, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade de deixar aqui, que eu já respondo para vocês, tá? Quem tiver dúvidas ou pergunta, então, depois do encerramento, pode deixar aí na descrição, tá? Então quem chegou no finalzinho e perdeu esse começo, eu vou salvar agora, pode acessar
a gravação no meu perfil do IGVT, e quem puder compartilhar aí nos grupos com os amigos que tenham interesse sobre o tema, tá? Fica aqui meu agradecimento para vocês. Ok, pessoal? Então, gratidão profunda aí pelo carinho e a participação de vocês mais uma vez, tá? Todos aí que estão prestigiando aí o nosso trabalho, tá? Deixa eu ver se tem algum outro recadinho aqui que eu não falei. Deixa eu ver, na semana que vem de programação vai ter então conversando sobre HQI dia 3 de maio, às 19 horas, inscrições no privado, tá? Não vai ficar salvo, não vai ficar gravado e é em plataforma fechada. O curso de homeostase quântica informacional é um treinamento de 16 horas, ok? Vai ter início no dia 5, quem quiser saber mais informações também é só me procurar. Outras lives gravadas no meu perfil do IGVT. Eu não tenho aqui ainda a programação de maio. Quem estiver me seguindo é só acompanhar minhas postagens que eu vou deixar a programação de maio. Okay? Vai ter inclusive uma live que eu vou marcar a data que vai ser sobre como romper ciclos repetitivos. Tá? Então é um outro tema interessante que está de mão dadas aí com o tema sobre destino, escolhas conscientes. Então esse vai ser o tema da live do mês de maio. Tá? Tenho que agendar com vocês também uma live com o Dr. Francisco de Biase, né, que vai ser uma sessão de perguntas e respostas da nossa última live sobre inteligência artificial. Está disponível a live lá, então tivemos algumas perguntas. Estou coletando as perguntas de vocês. Vamos fazer uma live interessante aí só para responder perguntas. Então, quem tiver perguntas para fazer para mim ou para o Dr. Francisco de Biase, pode deixar lá no comentário da gravação da live de inteligência artificial, que eu estou coletando todas essas perguntas para responder no próximo encontro. Ok? Então, eu vou agendar a data de todos esses encontros e vou postando nas minhas mídias sociais. Ok? Gratidão profunda a todos vocês. Beijo carinhoso. Parece que não teve nenhuma pergunta aqui. Ok? Então, eu vou acompanhando na gravação para ver depois se teve alguma pergunta e eu vou respondendo para vocês. Ok? Gratidão, pessoal. Beijo carinhoso e até terça-feira para quem quiser participar aí do encontro gratuito conversando sobre HQI. Quem está vendo a gravação depois da data do dia 3 de maio, quiser saber, mas só acompanhar minhas postagens aí para ver quando que vai ter o próximo encontro, ok? Beijo carinhoso para todos e até mais.